PEC que pode privatizar as praias está sob discussão na CCJ do Senado sob a relatoria de Flávio Bolsonaro. A ideia é permitir que pessoas ou empresas comprem praias ou terrenos que contornem o litoral, ilhas, margens dos rios e lagoas. Hoje, de acordo com a Constituição, estes terrenos pertencem à União e qualquer cidadão tem direito de acesso ao mar. ONGs e documentaristas alertam para a especulação imobiliária e turística, com possíveis danos a biomas como o da Amazônia, e repudiam o PEC. De acordo com a proposta, as áreas já ocupadas pelo Serviço Público Federal ou unidades ambientais seguem sob o domínio da União. Já as áreas não ocupadas seriam transferidas aos municípios. A proposta foi feita sob o argumento de que a manutenção dos terrenos, criados há mais de 150 anos para a defesa territorial, não se justifica atualmente. O ex-presidente Jair Bolsonaro expressou em 2018, 19 e 21 a ideia de que um sheik árabe pudesse investir em Angra dos Reis. O ex-ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, também tocou no tema no podcast em 2022, manifestando insatisfação ao dizer que não se podia leiloar as praias brasileiras. A gente já chegou nesse lugar. A gente tem que votar, a gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadão no Brasil? É a mesma coisa, é isso que eu estou querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse gnóbil. Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que me parece? Quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta merda? Finalmente aconteceu. A esquerda voltou às ruas do país após causar forte prejuízo à imagem do bolsonarismo, usando com intensidade e competência uma ideia simples de ser compreendida: o impedimento ao acesso de pessoas de menor poder aquisitivo às praias, o único espaço verdadeiramente democrático do país, onde ricos e pobres se encontram. No caso do projeto de lei que criminaliza a interrupção de gravidezes oriundas de violência contra mulheres e meninas, além de dominar as redes, a esquerda dominou as ruas. Não se viu um só direitista com coragem de ir às ruas defender o projeto de lei fascista da extrema-direita. Você vê na tela Belém, Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo, cidades em que a população, a esquerda, voltou às ruas e esmagou, em que a esquerda foi à rua e esmagou a defesa dessa aberração. E agora a esquerda passa por um novo momento no país. Mas antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil entra em uma nova era política com esse soerguimento da esquerda, que na verdade era bastante imprevisível até pouco tempo atrás, com a direita dominando as redes sociais e dominando as ruas. E essa reação surpreendeu e intimidou a extrema-direita bolsonarista. Milhares de cidadãos expressaram seu descontentamento em várias localidades do Brasil. Eles demonstravam sua oposição a um projeto de lei que equipara todo o aborto realizado após a 22ª semana ao crime de homicídio simples, mesmo nos casos de estupro, e estipula uma pena de 6 a 20 anos, o que representa o dobro do castigo para um agressor sexual. Dessa vulnerabilidade de mulheres que são vítimas de estupro, e meninas principalmente hoje, são os dados colocados, inclusive pelo Dossiê Mulher, e que não podem hoje, se esse PL for aprovado, recorrer a um direito que é delas ao aborto. Na quarta-feira, influentes grupos conservadores conseguiram que o texto fosse diretamente levado ao plenário da Câmara dos Deputados, sem passar por debates prévios na comissão. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indicam que a cada minuto 2 pessoas sofrem violência sexual no Brasil. A PEC das praias, puxada por famosos, fez a esquerda vencer o debate nas redes e isolou Flávio Bolsonaro. Análises feitas por empresas especializadas em mapear os ambientes digitais
mostraram que a defesa do texto em tramitação no Congresso não emplacou a entrada de influenciadores digitais e celebridades de fora do meio político, como você viu aí a atriz Luana Piovani, que não é famosa por posições sensatas, mas que neste caso aqui conseguiu ser finalmente útil à sociedade. Ela criticou a PEC das praias nas principais plataformas digitais e levou a posição do campo da esquerda e de aliados do presidente Lula a vencer. Claro que não foi só ela, foi muita gente, a sociedade se uniu, mas ela, partindo de uma postagem de uma outra pessoa, conseguiu chamar atenção para o caso. E o debate sobre a proposta provocou um cenário que não costuma ser frequente nas redes, que é a esquerda vencendo de lavada. A conclusão é reforçada por análises feitas por empresas especializadas em mapear ambientes digitais. A pedido do jornal O Globo, mostraram que a defesa do texto em tramitação no Congresso, mobilizada pelo Flávio Bolsonaro, relator da proposta, não emplacou e ficou isolada. Um levantamento feito pela consultoria Bytes apontou que a discussão sobre a proposta era inexistente nas plataformas até 24 de maio, antes da entrada de celebridades no tema, e isso se espalhou pelo mundo, inclusive. Teve celebridade até do exterior falando disso. O tema foi pautado por uma mobilização feita por organizações ambientalistas como o Observatório do Clima, que começaram a se manifestar às vésperas da audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. E, além de tudo isso, a enquete do site do Senado, nessa PEC das praias, mostrou uma enorme rejeição a essa PEC e um forte apoio a não permitir a PEC das praias que privatizassem a praia. A consulta pública no site do Senado sobre a PEC das praias tinha no... Depois aumentou ainda mais essa rejeição à PEC das praias, mas o placar virtual tinha mais de 150 mil votos contra a proposta e só 2.145 manifestações favoráveis. Isso cresceu muito depois. E essa PEC das praias também furou a bolha e causou impacto negativo para um dos Bolsonaro, que costumam sempre vencer esse tipo de coisa. Flávio Bolsonaro foi citado em 48% dos posts sobre o assunto, e a situação dele piorou bastante nas redes. As menções negativas ao Flávio Bolsonaro se sobressaíram. A discussão foi acompanhada por pessoas que seguem perfis ligados ao meio ambiente, celebridades, atletas, e de acordo com Vitor Piaia, professor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo tema, ele se deu mal, a direita se deu mal, a extrema-direita. E aí vem outra excrescência bolsonarista, o PL do aborto. É mais uma daquelas coisas que a extrema-direita aborta que vão prejudicar toda a sociedade no médio prazo. Mas nesses casos houve uma extrema competência, nos dois casos. No caso da PEC das praias e do PL do aborto, teve uma ampla competência, não é? 52% de 1,1 milhão de publicações analisadas pelo Instituto Quest eram contrárias à proposta e só 15% eram favoráveis. O Instituto coletou posts no Facebook, no Instagram, no Twitter e juntos tudo isso acumulou 5,1 milhões de interações. E ao mesmo tempo que isso acontece, a esquerda volta às ruas em todo o país, como você viu. Ontem voltou a Paulista, uma manifestação voltou à Avenida Paulista no ato contra o aborto. Foi um ato enorme, não é? Foi um ato muito massivo e a Avenida Paulista voltou a ter a esquerda ocupando espaços em quantidade.
O PL do aborto, a enquete do site da Câmara, por sua vez, assim como a PEC das praias, teve 90% de votos contrários. E esse PL do aborto, com políticos e fãs-clubes de artistas e oposição ao projeto, predominou no X, no Twitter, com 88% dos perfis do debate contra essa proposta de emenda constitucional, segundo o levantamento da consultoria Arquimedes, que mapeou 2,3 milhões de publicações. Então aí, minha amiga, meu amigo, você tem até o governo saindo das cordas e as ministras de Lula, a esposa de Lula e o próprio Lula rejeitando publicamente o aborto, ou seja, a PEC do aborto, não é? A proposta de criminalizar mulheres e meninas, crianças, não é? que sofram estupro e tal. Então aí você tem um processo extremamente favorável. Famosos se posicionaram sobre o projeto em tramitação na Câmara. Vamos ver aqui quem foi a favor, quem foi contra, tá? Paulo Vieira, não é? Foi contra. A atriz Débora Bloch também foi contra, não é? Você teve também a jornalista Ana Paula Padrão, foi contra. A atriz Paola Oliveira, aqui uma charge que um agressor, perguntado pela polícia qual delas foi sua vítima, e as mulheres em posição de criminosas, não é? E aí você teve a única pessoa que foi às redes defender essa excrescência, foi a atriz Cássia Kiss, bolsonarista fanática, e que inclusive acabou deixando a Globo junto com Regina Duarte, que são meio que aberrações no meio artístico. Bom, enquanto isso, minha amiga, meu amigo, mais de 70 obras paradas ou atrasadas em São Paulo já consumiram 15,4 bilhões de reais. Essa é a obra do prefeito que disputa com o Guilherme Boulos, o prefeito de São Paulo, a prefeitura este ano. E esse é outro caso em que a esquerda mostra força. Aqui em São Paulo, a esquerda está mostrando muita força porque entraram nessa, a direita se dividiu, entraram Datena, entrou aquele coach picareta lá, o tal do Pablo Marçal, tem o Kim Catupiry, aquele do MBL, e tem também a Tabata Amaral, que ela acaba tirando votos da direita pelas posições dela, né? Ela tem posições mais à direita, e aí a esquerda se uniu com o PT e o PSOL, né? E com o apoio do Lula. Então aí tudo isso mostra o seguinte: a situação da cidade de São Paulo, com todo esse desgoverno, a péssima situação que ficou a cidade depois que tiraram o Fernando Haddad, com o aumento da pobreza, da miséria, da população de rua, e com escândalos, né? Obras sem licitação, de custo suspeito. Esse prefeito, se ele não se reeleger, ontem o Valdemar Costa Neto, o dono do PL, do partido de Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro disseram que é um caso de vida ou morte eleger o prefeito de São Paulo, porque eles vão perder muito se não conseguirem ganhar a eleição numa cidade que concentra 15% do PIB do Brasil, não é? Então a esquerda mostra que é possível vencer a extrema-direita usando a inteligência e apoiando pautas que as pessoas entendem, que são compreensíveis e que facilmente se identifica. Não se pode aí a esquerda ficar se metendo em pautas complicadas que a população não entende, que não estão no seu dia a dia. É assim que nós vamos barrar o neonazismo no país.
Bom, a pesquisa Atlas, inclusive, mostra a avaliação positiva do governo Lula cai em segurança pública, mas sobe em vários fatores, e com toda essa guerra da mídia contra o Lula, da extrema-direita contra o Lula, ele mantém 51% contra 47%, mais ou menos a mesma situação da eleição de 2022, que a polarização não deixa acabar. Então o Lula continua aí se mantendo acima, não estão conseguindo derrubar o Lula. A mídia se uniu ao bolsonarismo, Folha de São Paulo, Estadão, se uniram, os jornais, a imprensa paulista, sobretudo, a grande imprensa paulista, a imprensa corporativa paulista, se uniu contra Lula e se uniu contra Lula junto ao bolsonarismo, em alguns casos, e não consegue derrubar o apoio ao presidente. E quando ele disser que vai apoiar o Boulos, que muita gente aqui não sabe, pensam que o PT vai ter candidato, aí a força da esquerda que está retornando vai aparecer. Sem controle da Polícia Federal, rota de fugitivos do 8 do 1 tem até táxi na fronteira do Brasil com a Argentina. O que é que acontece? Aqui você vê a fronteira do Brasil com a Argentina e é uma coisa que só pode acontecer se tiver conivência dos dois lados, das autoridades alfandegárias aí, da imigração do Brasil e da Argentina. Então eu não sei o que estão esperando aí para fazer uma investigação ampla sobre o que está acontecendo nessa fronteira. Bom, milhares também no âmbito da reação da esquerda mundial também, milhares protestam contra o crescimento da extrema-direita na França, não é? E com a decisão de dissolução do gabinete do parlamento pelo Macron, então eu acredito que é possível uma reversão na situação na Europa de um avanço assustador da extrema-direita, que é, na verdade, o neonazismo, né? Nós temos também a cúpula do PL fez uma oferta frustrada para atrair o Pablo Marçal rumo a 2026 para tentar tirá-lo da eleição em São Paulo, porque ele vai afundar o Nunes. Ele e o Datena vão afundar o Nunes. O Nunes perde de qualquer jeito, porque o Bolsonaro, 61% da população de São Paulo não vota em quem o Bolsonaro apoiar, né? Também temos aqui, com anulações e arquivamentos, cartel dos trens segue a sina da Lava Jato. É o trem-salão, pessoal. Trem-salão terminou em pizza, né? É um processo de superfaturamento de trens de metrô e de subúrbio, da época dos governos do PSDB em São Paulo, e foi para lá, foi para cá, ninguém foi punido, não aconteceu nada. Sem partido há um ano, o Randolph, a de entrada no PT, incomoda a articulação. O Randolph tem uma coisa muito estranha aí que está acontecendo. Por que é que ele não entra no PT? E tem muita gente que está criticando a liderança dele no Senado, né? Ele não consegue se entender com o centro e realmente está ficando complicado. O PSD do Kassab está tomando a hegemonia do MDB. O PSD, o partido do Kassab, é o partido com mais prefeitos no país e já tomou esse posto do MDB. E é uma tristeza, porque todos os partidos de direita do país, os mais fortes, infelizmente, são de direita. E aí a gente fica pensando, né, o que é preciso fazer para que a esquerda retome a sua força. Mas aí a gente está vendo que as coisas estão caminhando, está havendo reação, é preciso bom senso da esquerda. E por fim, a paz nos quartéis é uma grande conquista do Lula. Após um tempo em que o capitão presidente falava em meu exército, hoje as Forças Armadas estão legalistas e atuando dentro das leis
sem criar caso com a sociedade civil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.